noite a todos. Estamos aqui reunidos para o início de uma semana maravilhosa, uma semana de vitórias e, acima de tudo, uma semana em que o inimigo perde qualquer poder sobre nós. Hoje a convocação dos anjos é para nossa proteção e a proteção de nossas virtudes ao longo desta semana. Nós temos virtudes que muitas vezes se tornam abaladas por conta da ação errada das pessoas ao nosso redor que não suportam ver o brilho dos nossos olhos, o brilho das nossas conquistas, o brilho do simples desejo de conquistar. Muitas vezes a gente tem que passar a maior parte do tempo da nossa vida pedindo desculpa por termos corrido atrás das coisas mais do que os outros, por termos nos dedicado mais do que os outros, no tempo certo, de repente. E é estranho, você pode ver nos olhos das pessoas que te acompanham sem o verdadeiro sentimento de amor, o quanto elas ficam frustradas por perceber que durante seus momentos de dificuldade, seus momentos em que existiu ali um erro, uma derrapada, elas ficam perplexas pelo fato de você não ter ido direto ao fundo, não ter ficado nadando na lama, numa areia movediça, sem jamais conseguir sair. Isso deixa as pessoas que não torcem por você, por nós, perplexas. Mas como errou e caiu como todos? Por que alguns ficam ali? E justamente ele, justamente ela, que eu contemplei tanta burrada, tanta coisa, como é que sai como se nada tivesse acontecido? Exatamente. Quem tem fé resvala no perigo, não se afunda nele. Quem tem fé perde algum tempo, mas não o tempo todo. Quem tem fé e boas ações no currículo, porque isso conta muito também, né? Tem gente que se acha muito bonzinho, muito boazinha e vive com a vida do outro, do próximo, na ponta da língua. Quem tem Deus no coração e não pratica atos pobres, atos miseráveis, resvala no perigo. Bate com a cara na porta de vidro, mas não quebra o vidro. Não se machuca. Volta pro ponto de origem. Meio manquinho, meio descabeladinho, com alguns hematomas, mas são e salvo. Quem tem fé em Deus e quem pratica atos sãos, né? Atos que são bondosos, generosos, sabe? Quem pratica a generosidade e não a maledicência tem a vida livre, não depende de ninguém para ir a lugar nenhum, não depende de nada, é livre. Pode deixar para trás aquilo que não quer mais. Pode seguir adiante com um novo plano. E muitas vezes, quando fala, vou deixar tudo para trás, ainda vem uma galera e fala, vou deixar tudo também só para ir com você. É gostoso, né? É gostoso a gente ter o amor genuíno das pessoas que são importantes de verdade, de tal forma que o amor impuro, o amor daquele beijo de Judas e todas as consequências que aquele Judas nos traz, não faz a menor diferença. Não chega a alimentar os músculos da nossa face para que se movam. Somos pessoas de fé e hoje viemos aqui para enfrentar o inimigo, para enfrentar aquele que se enfurece contra nós, seja pelo próprio coração, ou seja pelas palavras maldosas daqueles que são mais maldosos do que eles. Estamos aqui reunidos para enfrentar aqueles que não torcem pela gente, e estamos reunidos também para termos a disciplina celestial necessária para podermos criar novos planos, ao invés de ficar dependendo dos planos decadentes. Quando o barco está furado, você sai dele.
ou vai afundar ali junto com ele. Se você sente que no teu barquinho, no teu planejamento, na tua construção, existem rombos que você não vai conseguir arrumar porque não dependem de você, pula para outro barco. Pula para o barco que tem Jesus, que até dormindo faz milagre. Até dormindo ele fez ali na tempestade, calou os ventos dizendo assim, calem-se, simplesmente, e tirou completamente a fúria dos trovões e da chuva, com seus poderes, com sua bondade, com aquilo que foi imputado a ele, tanto poder para a salvação dos nossos pecados, inclusive que seria mais ali adiante. Quando esse está no barquinho, com sol e com chuva, o barquinho deslancha. Quando existe alguém que fala língua diferente daquela que é necessária para que haja sucesso, infelizmente, nós devemos mudar para o lugar que fala a mesma língua. Qual é a tua linguagem hoje? Então nós vamos convidar os anjos. Abre a porta, eu vou abrir. A minha não está aberta, não. Eu vou abrir a porta agora. Abre a porta para os anjos. Convidem-nos a entrar e te fortalecer. Nos fortalecer, vamos convidar. Fortalece a gente agora aqui com os pensamentos certos para que olhemos para o barquinho certo. Mudar de barco não é errado. Assim como você ter sucesso, progresso, notoriedade, também não é errado só porque outras pessoas não têm. A sua luta, nossa luta, ela é avaliada de outro jeito. Ela é avaliada de acordo também com os desígnios do nosso coração. Então, se a mesma luta para um não deu e para outro deu, algum motivo tinha. Talvez você tenha um coração manso e por isso o sucesso está batendo na sua porta. Talvez você nunca tenha impressões e pensamentos errados sobre as pessoas por manter uma inocência dentro do seu peito. Isso é maravilhoso. Benditos os mansos, porque eles herdarão a terra. Jesus disse, os puros de coração são aqueles que vão herdar a terra. Então pula para o outro lado que essa energia não é sua, não se conecta, não se comunica com a energia que está diferente da tua. Você é livre, pode ir e vir de todos os lugares. Você não deve nada para ninguém. Então não precisa andar entre aqueles que devem, entre aqueles que são escravos, entre aqueles que ainda precisam baixar a cabeça, porque não lutaram tanto quanto você para terem a própria liberdade. E não que eles não mereçam andar com a gente, mas é que de alguma forma, em algum momento, eles vão fazer com que nós nos sintamos culpados pelo nosso sucesso. E vamos preparar os anjos para entrar. Antes disso, eu quero ler para vocês uma passagem aqui, ó. Quando Jesus diz para os discípulos, estava perto da Páscoa, né? E aí eles perguntam para ele, onde queres que preparemos a ceia pascal? Então ele diz para irem à cidade de um certo homem e dizer a esse homem, o mestre manda dizer-te, meu tempo está próximo, é em tua casa que vou celebrar a Páscoa com os meus discípulos. E os discípulos fizeram como Jesus lhes ordenara e prepararam a Páscoa. Ao cair da tarde, ele se pôs à mesa com os 12 e, enquanto comiam, disse, na verdade, vos digo, um de vós hoje irá me trair. Eles, muito tristes, começaram a perguntar um após o outro, por acaso sou eu, Senhor? Ele respondeu, alguém que pôs a mão no prato junto comigo. É esse que vai me trair.
O Filho do Homem vai, como a respeito dele está escrito, mas infeliz daquele pelo qual o Filho do Homem é traído. Para ele seria melhor nunca ter nascido. Então Judas, que ia entregá-lo, perguntou por sua vez: Acaso sou eu, mestre? Ao que ele respondeu: Tu o disseste. Nesse momento, Jesus já sabe que vai ser traído por alguém que aparentemente lhe estende a mão, aparentemente caminha com ele. Nesse momento, Jesus descobre, e ele deixa claro ali, porque Judas coloca a mão no prato juntamente com ele, para molhar o pão num líquido ali com as ervas amargas e tudo, no azeite. Eles colocam juntos a mão ao mesmo tempo. Então Judas sabia que era com ele que ele estava falando. E Jesus, ele nos ofereceu amor, salvação, ofereceu sua vida e foi traído. Se ele foi traído, por que nós, que somos pecadores e errantes, não podemos eventualmente sermos traídos por outros seres humanos mais errantes e mais pecadores do que nós? Isso não deve nos causar susto. Quem é traído carrega muito, muito menos peso do que aquele que trai. Quem recebe mentiras carrega muito, muito menos peso do que aquele que mente. Aquele que traz as más informações, aquele que traz a maledicência, o leve trás, aquele que é vítima de calúnia, é vítima. E o caluniador é aquele que vai perecer e perecer e perecer, até que enfim um dia aprenda que a boca deve ser usada para coisas que santificam o outro irmão, o outro ser humano. Então, eu acho que a passagem de hoje nos ajuda a compreender algumas coisas dos próximos dias. Nos ajuda a compreender o porquê, talvez, estejamos vendo pessoas com as quais a gente verdadeiramente se importa, se importando muito pouco com a gente. Mas lembre-se, Santo Alberto Magno disse: da mesma forma que não há mal sem punição, não há bem sem recompensa. Sejamos então recompensados nesse momento. Sejamos contemplados nesse momento por Deus e pelos seus anjos. São Miguel Arcanjo, São Rafael Arcanjo, São Gabriel Arcanjo podem entrar, trazendo com vocês todos os presentes de Deus, os presentes divinos, trazendo tudo aquilo que é maravilhoso aos nossos olhos e que tem tanta luz que muitas vezes nós nem conseguimos contemplar. Não somos dignos de pedir que sejam generosos, uma vez que a própria vontade de nos ajudar como seres humanos já é a generosidade. Mas gostaríamos de pedir que nos ajudassem a tirarmos os dissabores de perto. Aquelas situações que nos deixam agoniados, angustiados. Aquelas situações em que esperávamos uma coisa e obtivemos outra. Ajuda-nos a diluir esse sentimento, porque esse sentimento não nos pertence, não nos cabe. Somos plenos, somos fortes, sempre levamos às pessoas o melhor. Não somos aqueles que pedimos, e sim aqueles que damos oportunidades. Poderíamos jamais ter feito isso, mas o fizemos com muito amor. Por favor, abençoem as nossas casas. São Miguel traga proteção. São Rafael traga saúde em todos os sentidos. São Gabriel traga boas notícias. Contemple-nos com as boas notícias, aquelas que também gostaríamos de dar às pessoas. Amanhã,
ao falarmos com as pessoas, gostaríamos de transmitir a elas somente coisas boas. Se não tivermos nada para dizer, que não digamos nada. Se tivermos que falar de outras pessoas para outras pessoas, sem que isso gere nenhum bem a nenhuma delas, que não façamos, que não tenhamos boca para levantar suspeitas, que não tenhamos boca para levantar pensamentos que outras pessoas não tinham tido até então, maldosos, manipuladores, ou que apenas nos causam divertimento ou nos tiram do tédio diário. Muitas pessoas têm uma vida tão triste, um tédio tão grande, que precisam falar de outras vidas para outras pessoas para que tenham, enfim, algum assunto interessante. Você é o assunto interessante, eu sou o assunto interessante. E sim, nós pedimos a São Gabriel que não pratiquemos isso. Nós não precisamos. São Rafael nos cura física, mental e espiritualmente e nos tira do destino qualquer fatalidade e também das pessoas que nós amamos. E São Miguel tira o mal, o limbo, tira o musgo de tudo aquilo que está incrustado, de tudo aquilo que está estranho, está errado, de todo o desafeto que você que você sente no lugar do afeto que deveria sentir, aquele vidro que impede você de amar como já amou alguém um dia, que seja tirado, que seja removido. Tantas relações perniciosas precisam deste vidro, precisam ser rompidas, eliminadas, tiradas. Tantas relações perniciosas precisam isso, e as que são boas e que precisariam estar próximas. Então, que seja substituído, reciclado, que esse vidro de divisão seja levado para o lugar devido. Estamos todos cientes da proteção de Deus, amamos esse Deus, que é o nosso pastor e nada nos falta. Ele nos protege, como diz o Salmo 91, da peste perniciosa. Ele nos livra do leão e da serpente. Ele nos livra de todo o mal, porque nós ficamos debaixo de sua sombra e acreditamos que Ele é o poder. Vem, Senhor, e nos protege agora. Caminha junto da gente nessa escuridão. Andamos todos os dias só olhando para os lados e esperando qual vai ser a próxima seta que vem de algum lugar para nos atingir. Tira-nos desse momento triste, Senhor. Permita que sejamos protegidos, poupados de todo mal, e que apenas aqueles que encontram armadilhas, que se divertem armando e conjecturando, que apenas eles carreguem o quinhão da má sorte, que para cada um de nós apenas a boa sorte venha ser caminho trilhado. Em nome de Jesus. Amém. E lembra sempre, a graça de Deus te basta, porque o poder dele se aperfeiçoa na sua fraqueza. Amanhã nos encontramos. A paz de Cristo para cada um de vocês.